Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, certo? Vamos dar continuação ao objeto de conhecimento, o ambiente aquático e a região costeira. Essa será a parte 2 da aula sobre esse capítulo. Na aula passada a gente falou sobre zona costeira, manguezal, costão rochoso e restinga e dunas. Hoje a gente vai dar continuação no capítulo, falar sobre a vida aquática, a vida na água doce, a vida no mar e suas características, certo? Vamos continuar desenvolvendo a mesma unidade temática, vida e evolução, e a mesma habilidade 07. Vamos para a aula? Pessoal, sabemos que o meio aquático é um ecossistema, não é? Assim como o ecossistema terrestre, aéreo, existe o ecossistema aquático. Professor, e como é a vida nesse ambiente, nesse meio? Certo? A vida aquática, pessoal, para ela ser mantida, para acontecer, precisa-se naquele meio de fatores externos, como o oxigênio, certo? Os seres vivos precisam de oxigênio e também a luminosidade. Então, as condições de vida no interior do meio aquático não são tão simples como aquelas encontradas no ambiente terrestre. O oxigênio é vital para a sobrevivência de qualquer organismo, mesmo que em quantidades ínfimas, ou seja, pequenas. O ecossistema aquático marinho pode ser classificado segundo critérios que envolvem a penetração da luminosidade e a estratificação de níveis na coluna de água. Como assim? A gente vai ver no próximo slide essa classificação, que quanto mais profundo, certo? O oceano ou o rio, a luminosidade muda, certo? E a estratificação das colunas de água também mudam. Vamos falar, pessoal, sobre essa classificação quanto à luminosidade ou a gradação de luz. O ambiente marinho se divide em zona eufótica e zona afótica. Esse fótico, pessoal, vem do grego e significa luz, certo? Então, a zona eufótica compreende a região na qual a incidência luminosa consegue penetrar na coluna de água, geralmente compreendendo cerca de 200 metros de profundidade, certo? Então, é aquela parte menos profunda, mais rasa, podemos dizer assim, certo? E essa parte, obviamente, né, se está mais localizado perto da superfície, essa zona vai ser mais iluminada pela luz do sol. Então, de acordo com a turbidez, tonalidade da água em consequência da saturação de partículas em suspensão, corresponde à faixa com considerável concentração de organismos, entre os quais micro-organismos fotossintetizantes e autótrofos, que são organismos, seres vivos que produzem seu próprio alimento. Então, pessoal, a maior parte dos seres vivos e organismos estão presentes nessa zona eufótica. E a zona afótica representa a região marinha que não recebe qualquer interferência da incidência luminosa. Então, vamos dizer assim, ousamos dizer que é uma escuridão total, certo? Os organismos heterotróficos que habitam esta faixa dependem da disponibilidade de oxigênio e matéria orgânica absorvida, respectivamente dissolvida e percolada, decantada. Então, eles fazem tipo filtros, certo? Da zona eufótica. Como vocês veem aí na imagem, pessoal, essa divisão da zona eufótica, que vai até 100 metros, que é a zona, vamos dizer, mais clara, né? Essa zona disfótica não está na representação, mas é onde a luz ela passa a não interferir mais como na zona eufótica. E a zona afótica, onde há ausência da interferência de luminosidade. Outra representação, a zona eufótica, mais detalhada com os seres vivos, certo? A maioria dos seres vivos eles habitam essa zona eufótica, que tem mais luminosidade, ou seja, eles não vão depender somente do oxigênio. A zona disfótica fica no meio, certo? E a zona afótica mais embaixo, com organismos com características diferentes dos organismos que habitam a parte mais superficial da água. Pessoal, agora vamos falar da classificação dos seres vivos, dos organismos que habitam o mar, os rios, certo? São divididos em plâncton, nécton e bentos. Plâncton, pessoal, são os seres aquáticos flutuantes que são carregados pelas correntes, pelas ondas, certo?
eles têm capacidade de se locomover, de se movimentar limitada, então eles são carregados horizontalmente, certo? Então são as algas microscópicas, fazem parte do fitoplâncton, que esse fitoplâncton, as algas, eles servem de alimento para o zooplâncton, certo? Então o plâncton é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. O zooplâncton são animais heterótrofos, ou seja, eles precisam do fitoplâncton para se alimentar. O néctar, pessoal, são formados por animais que eles conseguem se locomover, nadar, certo? Eles têm a locomoção melhor, como os peixes, baleias, golfinhos e outros seres capazes de nadar e vencer as correntes marinhas. E os bentos são os seres que vivem no fundo, no leito do mar ou dos rios, como as esponjas. Eles são, na maioria das vezes, organismos fixados no solo, no substrato. São chamados sésseis, certo? Porque eles não se locomovem, como mexilhões, esponjas, anêmonas do mar, ostras, caranguejos e outros. Vocês conseguem aí, pessoal, visualizar melhor nessa imagem, certo? O plâncton, o néctar e os bentos, certo? Aí os animais, ó, as algas, fazem parte do plâncton, certo? Especificamente fitoplâncton. Os peixes aí que fazem parte do néctar e os bentos são as anêmonas, certo? São anêmonas, esponjas, são organismos que ficam fixados ao solo. Pessoal, vamos falar das ameaças aos ambientes aquáticos e costeiros. A gente sabe que ações do homem, atitudes do homem, certo? Algumas atitudes, elas provocam ameaças, certo? Nos ecossistemas e nos ambientes, tanto terrestres como aquáticos também. As 3 maiores ameaças aos oceanos é a pesca, certo? A pesca ilegal, principalmente, o aquecimento global e a poluição. E também outros fatores, pessoal, como por exemplo o vazamento de petróleo, né? Certo? Que vocês já com certeza viram em jornais, vazamento de petróleo ou de óleo. Esse petróleo ele pode destruir grande parte dos seres vivos. Plástico, né, pessoal? A gente vê muito casos de tartarugas que morrem por consumir e ingerir plástico, peixes. Então, pessoal, isso tudo é um problema muito grande para os organismos daquele ambiente, do ambiente aquático. Então, o que a gente deve fazer para contribuir, para diminuir esse impacto? A gente deve reduzir o consumo de energia. Antes de comprar frutos do mar e peixes, procure saber a procedência, porque na maioria das vezes, ou em algumas vezes, essa procedência pode ser ilegal, né, pessoal? Usar menos plástico e também, além de usar menos plástico, a gente saber descartar esse lixo, esse plástico, certo? No lugar correto. Faça doações e participe de ONGs que trabalhem com o mar, ou como aqui, por exemplo, onde a gente mora, não tem mar perto, água salgada, esse ambiente marinho, mas tem os rios, né, pessoal? Os rios, lagoas, açudes, que são de grande importância a gente preservar eles, lutar pela preservação. Apoiar políticos que priorizem as questões ambientais e especialmente os oceanos. Falamos, pessoal, sobre a vida no mar, vamos falar agora sobre a vida na água doce. Os rios e lagos que formam ecossistemas de água doce são considerados o meio de vida natural mais ameaçado do planeta. Então é importante saber porque a gente vive próximo a essa realidade, né, pessoal, de água doce. Embora ocupem apenas 1% da superfície terrestre, os ecossistemas de água doces abrigam cerca de 40% das espécies de peixes e 12% dos demais animais. A gente sabe que a disponibilidade de água doce no nosso planeta é pouca, mas esse pouco que tem, ele abrange muitas espécies, tanto de peixes como de outros animais. Só o rio Amazonas possui mais de 3.000 tipos de peixes. Vocês veem aí, pessoal, ó, uma imagem representando essa distribuição de água doce, certo? Como vocês veem, a chuva, como se forma, né? E essa chuva, essa precipitação, parte dela vai para os lençóis freáticos, parte dela é absorvida por seres vivos, por plantas, parte fica em lagos e rios, certo? E vocês conseguem ver aí a zona fonte, zona de várzea, certo? E o percurso da água doce. A zona fonte, pessoal, abriga as nascentes dos rios, onde a água, certo, se origina, vamos dizer assim.
E a zona de transição abriga os riachos mais largos e de menos elevação. E zona de várzea é que abriga os rios que desaguam no oceano, certo? A gente sabe que a água doce percorre um caminho até desaguar no oceano. Então, a manutenção, essa preservação da água doce, pessoal, a água doce tem muitos fatores importantes, fatores e serviços ecológicos e serviços econômicos. As mudanças climáticas e estruturais no meio ambiente podem causar alterações nos ecossistemas de água doce, assim como também as atitudes do homem, a intervenção do homem, como na Amazônia, causando declínio e extinção das espécies, ou ainda alterar o padrão migratório e ecologia dos peixes. Então, serviços ecológicos, pessoal, do sistema de água doce, amenização do clima, ciclagem de nutrientes, tratamento e diluição de detritos, controle de enchentes, recarga de águas subterrâneas, habitat para espécies aquáticas e terrestres, recursos genéticos e biodiversidade, certo? Diversidade de seres vivos, informações científicas. Isso são os serviços ecológicos, certo? A importância ecológica que a água doce promove. E os serviços econômicos, alimento, certo? Muitas famílias tiram seu sustento, seu alimento desses rios, lagos, água potável, água para irrigação, hidrelétrica para fornecimento de energia, né, pessoal? Corredores de transporte, recreação e emprego. Então, os ecossistemas de água doce, pessoal, que a gente conhece, lagos, lagoas, que aqui a gente chama de açude, né? E rios e corredeiros de água. Pessoal, nossa aula de hoje de ciências termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre esse ambiente, esses ecossistemas aquáticos, sobre a vida marinha, a vida na água doce, certo? Então, se aprofundem, busquem aprimorar o conhecimento de vocês sobre esses objetos de conhecimentos estudados, ok? Então, até a próxima aula, pessoal, e bons estudos!